agora, aquela hora que a gente gosta, né? Que a gente tem o prazer de conversar com ela, Marcela Castor, professora de hebraico bíblico, história e literatura bíblica. E hoje nós vamos falar sobre o reinado de Salomão. Bom dia, querida! Alegria ter você de volta aqui conosco, viu? Bom dia, Moninha, que saudade! Bom dia para todo mundo que está assistindo. Saudade! Semana passada a gente não conseguiu, mas essa semana estamos firme. Estamos aqui. Marcela, qual é o contexto do reinado de Salomão? O contexto do reinado de Salomão. O rei Davi já estava muito idoso, muito doente, e o irmão mais velho de Salomão já estava organizando, né, o próprio reinado, estava certo pela coroa. E então a mãe de Salomão, junto com o profeta Natã, fala assim: olha, você não disse que era o meu filho que ia reinar? E eles vão lá começar a fazer esse acordo, né, com Davi, eles começam a fazer uma movimentação política para que Salomão seja coroado rei de Israel, no lugar de seu pai Davi. E aí as pessoas, pode falar. desculpa te interromper, porque muitas pessoas não sabem que Davi era pai de Salomão. Eu queria que você falasse quem era o irmão de Salomão que você se refere, quem era a mãe de Salomão, e realmente a política anda junto? O tempo todo, a política anda junto o tempo todo, desde o momento em que o povo pede a Deus um rei. Então, o povo pede a Deus um rei, Deus cede, né? Tudo bem, vocês vão ter um rei. Só que a partir do momento que eu não sou mais o rei de vocês, as leis serão humanas, não só mais minhas, mas também humanas, né? Então, o povo escolhe se submeter a leis humanas, não só divinas. Então, a gente tem o profeta como um representante de Deus nas decisões políticas, vai por aí, não vai por aqui, não esquece que as leis que eu dei no deserto são leis para que vocês vivam bem, para que haja justiça. Então, o profeta está ali orientando sempre quem está governando, mas todo mundo começa a obedecer, de fato, leis humanas, né? Toda a dinâmica humana. E naquela época, o rei ele precisava ser reconhecido pelo povo, não só ungido. Então, o rei Saul, quando é ungido rei, ele precisa ir de tribo em tribo ser declarado rei. Não acontece de uma vez e todo mundo aceita. Cada povo, cada tribo tem que ir aceitando. Isso aconteceu com Davi, tanto que tinha uma parte que já declarava Davi como rei, depois as outras tribos começam a chamar Davi de rei, aceitar Davi como rei, e isso já começa a acontecer no final da vida de Davi. Muito bem. Então quem era o irmão e a mãe? Agora, a mãe de Salomão é a Batseba. Aquela Batseba. Que era mulher de viúva de Urias. Viúva de Urias. E isso também é muito importante para a história de Salomão, porque as coisas dentro da casa de Davi eram muito confusas entre os irmãos, né? Então, existia uma disputa também pelo trono, existia um irmão que abusa de uma irmã e o outro vai lá e mata o irmão. Então, é tudo muito confuso. E Salomão, ele é filho de uma história que é aquela coisa da família que ninguém quer falar, ninguém quer tocar no assunto, né? Porque Davi teve um caso com a mãe de Salomão, e aí Urias foi mandado para a guerra para morrer mesmo. E então, o primeiro filho, né, de Batseba com Davi acaba morrendo também. Então, existe essa tragédia familiar e Salomão é o segundo filho. Então, Salomão ele cresce num ambiente familiar que não era daqueles que a gente vê em comercial de margarina, né? E esse irmão que queria tomar o trono era caçula, então? Então, Davi tinha muitas mulheres, né? Então, qual que era o trono legítimo? Aquele que é quem está se colocando. Então, o irmão que é mais velho e de um casamento mais legítimo, entende?
Que nesse caso era Esqueci o nome. Jeroboão. Jeroboão? Não, Jeroboão é filho. Não, Jeroboão não. Roboão é filho de Salomão. Esqueci o nome. Tem problema não. Vamos embora pra frente que a gente descobre depois. Marcela, Salomão, ele realmente foi o homem mais sábio da terra? Bom, o mais sábio da terra é como a gente vê, como a Bíblia declara, mas a sabedoria de Salomão está justamente em reconhecer o ambiente familiar que ele cresce e fazer alguma coisa boa com isso, com a própria vida, com as próprias escolhas. Porque Salomão não é alguém, não é um filho que está disputando o trono. Quem organiza isso, né, é a mãe dele, o profeta Natã. E quando ele recebe o trono, quando ele se vê rei de Israel, a primeira coisa que ele pede para Deus não é poder, não é riqueza. É como que eu vou cuidar desse povo? Me dá sabedoria para fazer a coisa certa. Porque como tá, não tá funcionando. Adonias Então, seria o nome? Adonias? Adonias. Nada que o Google não traga para nós. Aqui não tem esse negócio não, só a gente vai, a gente fala que a gente esquece, a gente volta atrás, a gente busca e tá tudo dominado. Em tempos de Covid, a memória tá ficando curta. Vamos lá, Marcela. Marcela travou? Vamos lá, voltando. Vamos lá, voltando. Salomão, ele pede sabedoria. E só no ato de pedir sabedoria já mostra o quão sábio ele era. Uhum. Ele recebeu uma missão e não se deslumbrou com isso. Ele não se deslumbrou com o reinado. Ele recebeu como algo importante a ser feito e estava disposto a fazer isso da melhor maneira possível, né? Uhum. Então, isso já mostra uma grande sabedoria de Salomão e como ele começa a gerenciar o seu governo, e um governo que é um descanso para Israel no sentido das guerras. Porque desde o período de Juízes, tudo que a gente lê na Bíblia é uma guerra atrás da outra. E no período de Salomão é um período de grande crescimento econômico e um período de sossego também. E o povo estava precisando desse sossego. Marcela, quais os livros da Bíblia são atribuídos a Salomão? A gente pode dizer que ele realmente é o autor daqueles livros? Não dá para dizer que Salomão é de fato o autor dos livros, porque a linguagem desses livros, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos de Salomão, são linguagens de um período muito posterior a Salomão. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala do português de 500 anos atrás, era um português completamente diferente desse que a gente fala hoje. Uhum. Então, quando a gente olha a linguagem, é uma linguagem do hebraico que é bem posterior a Salomão. E acontecia muito disso, né? De alguém escrever um livro e atribuir a uma pessoa importante para que esse livro fosse lido. A gente vê muito disso na internet, né? Verdade. Umas frases, e quem disse Clarice Lispector. Shakespeare, não foi. A gente vê muito disso. Mas esses livros são atribuídos a Salomão, e por tradição, a gente também diz que foi Salomão que escreveu, porque existe um conteúdo de sabedoria que é muito condizente com a vida de Salomão, com as escolhas que ele fez, com as coisas que ele viu e com o que ele viveu, né? Então, por tradição, a gente atribui a ele sim. Marcela, como foi a construção do templo e qual a importância desse episódio? A construção do templo é uma virada de chave para o povo de Israel e para a fé dos antigos israelitas, porque é como se naquele momento, de fato, a gente tem um lugar que é nosso. Porque embora Deus não ficasse pedindo um lugar para ele, existe essa coisa humana de querer dar um lugar para Deus, né? Seja naquele cantinho da oração dentro de casa, seja na igreja que frequenta. É uma forma de se preparar para ter esse encontro com o sagrado. É importante para o ser humano isso. Então, o momento que Salomão ergue um templo em Jerusalém e o povo vê aquele templo, então é de verdade, é como se naquele momento, nesse sentimento religioso, espiritual, é de verdade, aconteceu, estamos aqui. E a oração de Salomão é, para mim, o trecho mais bonito da Bíblia. Para mim também. A oração de Salomão encontra no Eclesiastes, capítulo 9, não é isso? 6? Isso.
Oi? É em Eclesiastes 6:9 ou 9:6? Não. Tá Não? em Primeiro Reis essa oração e também no livro de Samuel também. Não, Primeiro Reis e Crônicas. Tá, então fala. Eu posso colocar nos stories, é no final de primeiro, um pouquinho antes, Vou pegar aqui. capítulo 3, 4, tem a oração de Salomão. Não vou lembrar de cabeça também. Não, eu pego aqui a oração de Salomão. Pode ir falando. Enquanto você vai falar desse episódio, eu vou buscar a oração de Salomão para a gente ler Tá. lá. É verdade que ele tinha quase 1.000 mulheres? Como é que funciona? Uma mulher já dá tanto trabalho. Como que funciona isso, Marcela? A vida da mulher não era fácil naquela época, né? Não era mesmo. Bom, a mulher era uma propriedade, digamos assim, como você tem uma propriedade de terra. Porque assim como a terra dá frutos, a mulher dá frutos que são os seres humanos a maior riqueza que um povo pode ter, que uma família pode ter, né? Filhos e filhos e filhos e filhos. Então, quando naquela época o casamento simbolizava a aliança, eu te dou aquilo que é sagrado para mim, para minha família, para se unir à sua e dar filhos e filhos e filhos, e aí a gente tem uma aliança, a gente une as nossas terras, a gente une o nosso povo. Então, Salomão, ele não fazia guerra. Para ele não fazer guerra, ele tinha que fazer aliança. E como é que faz aliança? Qual é a maneira mais segura de uma aliança, se não um casamento? Então, ele ia se casando com as mulheres para fazer aliança com os povos. E a concubina era uma forma de casamento, né? Não tinha o mesmo direito exatamente que uma esposa, mas também tinha direitos. Então, colocar essas mulheres dentro do seu território, colocar essas mulheres no seu lugar, era uma maneira de dizer: eu estou aqui de verdade, uma aliança de verdade com o seu povo. E Salomão tinha uma coisa que, por um lado, é muito especial em Salomão, mas, por outro lado, foi a perdição de Salomão, né? Salomão respeitou as mulheres como elas eram, com a fé que elas tinham, não pediu que ninguém mudasse, não foi, como é que eu vou dizer, não forçou a barra, não exigiu uma mudança, não foi... eu estou perdendo a palavra aqui. Um macho tóxico? Não foi tóxico, exatamente. Ele deixou que cada um fosse quem era dentro da sua casa. Ele respeitou essa fé, ele respeitou essa religião. A liberdade de religião que elas tinham, e tinha umas mulheres que adoravam outros deuses. E era a próxima pergunta que eu ia te fazer, deixa eu fazer já o gancho de uma vez, Marcela. Um dos graves erros de Salomão, então, foi começar a seguir outros deuses para satisfazer suas esposas estrangeiras? Ele não quis forçar ninguém a mudar, mas ele mudou. Uhum. Então, ele respeitou o espaço do outro, mas desrespeitou o próprio espaço. E é o lugar mais próximo de se perder, é quando você deixa de se respeitar, né? Verdade. Marcela, primeiro, 1 Reis, capítulo 8, versículos 22 a 56. A oração mais linda da Bíblia. Que ele fala assim, ó: Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a assembleia, estendeu as mãos para o céu e orou: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti, nem no mais alto dos céus. É isso? É essa oração. Então, ela é muito grande, eu não vou ler, mas vou colocar aqui na tela para você que nos acompanha ler, porque realmente ela é maravilhosa. Primeiro livro dos Reis. Versículo, degustando, porque é verdade. Lindo demais. Degustando, porque é tão lindo quando ele fala: não há Deus igual a ti no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia para teus servos, de todo o coração andam na sua presença. Que coisa mais linda! Então vamos lá, primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículos de 22 a 53. Segue, vai lá, lê, gente, e degusta, como a Marcela falou, cada versículo, saboreie a presença do Senhor nessa oração e que seja para você também a sua oração. Marcela, tendo como base a história de Salomão, quais são as aplicações que nós podemos fazer na nossa vida? Acho que a primeira coisa é olhar para a história da nossa família, do nosso ambiente familiar com muita verdade e fazer boas escolhas a partir disso. Não fechar os olhos, não passar pano, não esconder, mas essa é a minha história, é da onde eu vim e a partir daqui eu quero fazer algo bom com a minha vida, no meu trabalho, com os meus filhos,
não num lugar de arrogância com o passado, mas de respeito e de que agora é comigo, Deus me orienta a fazer o melhor que eu posso, né? Na hora de servir, no momento de servir. E, por fim, que a importância do respeito às outras pessoas, a outros pensamentos, mas a importância também de não se perder. A gente não precisa se perder para agradar, né? Uhum, não precisa, né? Não precisa se perder. Corromper o nosso coração. Marcela, vamos Exatamente. lá. Quais são os cursos que nós estamos em voga aí? O que tem acontecido na outra semana que a gente conversou? Você falava que toda segunda-feira no seu Instagram, @Cela2L, Cela Castor, vai estar aqui na tela. Você estava fazendo as lives de estudo, volte para a base, continua. Como que anda? Continuamos todas as segundas-feiras, até às 9 da noite, até o dia 11 de julho. Eu fico com uma cola do lado, não esqueço nenhum nome. Não, é maravilhoso, gente, não perde, porque ela deixa salvo só por uma semana, não é isso ou não deixa salvo? Não deixo salvo, tem que estar lá na hora. Salvo só para Isso. quem se inscreve no curso, mas para quem quer assistir as aulas gratuitamente, é só estar lá no Instagram. Uhum. Segunda-feira, 9 horas da noite. A gente está pegando umas semanas para falar dos evangelhos, qual a intenção de cada evangelho, o ambiente de cada evangelho. A gente vai terminar de falar sobre o evangelho de Marcos na próxima segunda e começa a falar de outros evangelhos, né? Mateus, Lucas, por fim, a gente vai falar de João. E na quinta-feira, amanhã, às 7 da noite, eu e a Neuza vamos conversar sobre o feminino ferido, dando exemplos bíblicos das mulheres da Bíblia e como que a gente olha para o nosso dia a dia, qual que é o caminho de cura, qual que é o caminho, como que a gente aprende com as mulheres da Bíblia a levar a nossa vida um pouco melhor. Ai, gente, não perde não. Mulherada, vai lá. Os homens também, para entender as mulheres. @Cela Castor. Amanhã, 19 horas, tem uma live falando das mulheres da Bíblia, o feminino ferido. Ai, gente, nasce com aquela culpa, né, gente? A culpa de Eva, nasce uma mulher culpada. Para trabalhar isso e entender por que essas coisas acontecem. Marcela, muito obrigada, amor. Deus te abençoe muito, te proteja. E amanhã nós estamos juntas, às 7 horas, lá no Instagram. Gente, segue lá, @Cela Castor. No link na bio, todos os cursos, se inscreva, porque quando a gente assiste uma vez, a gente precisa voltar para assistir de novo, que a palavra de Deus é assim, ela vai trabalhando no nosso coração, né? É verdade. Foi um prazer estar aqui, até o próximo encontro. Um beijo, fica com Deus. Beijo.